Queridos irmãos, dando sequência ao vídeo 139, né? Então agora nós vamos para a pergunta 151, ou 151, né? Você entendeu, eu também não sei. Só sei que tem 151 aqui, isso aqui importa. Olha só a pergunta de Kardec, que nós temos que raciocinar. Que pensar da opinião? Da opinião. Então, vamos raciocinando já, desde já. Que pensar da opinião? Opinião não é uma confirmação. Que pensar da opinião dos que dizem? Ainda complica mais ainda, dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? E aí? Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Retorna a Deus, né? Porque muitos pensam que uma vez que saímos de Deus, retornamos a Deus. Resposta. Só que essa resposta, ela é uma resposta da seguinte forma: os bons espíritos, eles não responderam. É isso que nós temos que analisar. Eles interrogaram. Por quê? Porque existe aqui pontos de interrogações. Então eles não responderam, eles interrogaram. Observe para você ver. O conjunto dos espíritos não formam um todo? Interrogação. O conjunto dos espíritos não formam um todo? É só nós analisarmos. O conjunto dos espíritos não forma um todo? É óbvio que forma. Não constitui um mundo completo? Interrogação. Está aqui a interrogação. Por isso nós temos que ficar atento até as exclamações, as interrogações, as vírgulas, o ponto final. Nós temos que ficar atento a tudo isso, porque existe respostas que, acrescentado ali um ponto de exclamação ou de interrogação, muda completamente o sentido. Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, aí já vem uma interrogação, já vem uma vírgula. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela. Não é verdade? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela. Mas, vírgula, não obstante, vírgula, conservas sempre a tua individualidade. Nós fazemos parte do todo.
mas nós conservamos a nossa individualidade. Agora, eu acredito, com todo respeito, que muitas pessoas não observam estas questões, deixa passar em branco. Porque leem de uma forma assim, tão, sabe, que não observam essas questões. E ponto de exclamação, de interrogação, vírgula, ponto final, isso tudo muda completamente a questão. Completamente. Olha, na pergunta 152, agora, Allan Kardec, ele praticamente já fez essa pergunta, ele já perguntou. Ele já fez essa pergunta no número, na pergunta 150, Allan Kardec praticamente já fez essa pergunta aos espíritos. Mas ele praticamente volta no número 152 a fazer quase que a mesma pergunta, só que com outra nuance, para ver se ele conseguia pegar o ponto de Aquiles do espírito que estava respondendo. Porque observa só para você ver, aqui na pergunta 150, eu vou ler a pergunta 150 e vou ler imediatamente a pergunta 152, só para você ver. Presta atenção, ó. Como comprovar a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Entendeu, né? Agora, observe a transformação que ele provocou nessa pergunta. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? É a mesma coisa. Ele só trocou 6 por meia dúzia. Só que, dentro da psicologia universal, ela segue um caminho e essa segue um outro caminho, porque a pergunta foi feita com uma pergunta só com duas nuances. Eu não sei se você vai conseguir entender esse cérebro doido aqui, pelo amor de Deus. Que provas podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Resposta dos espíritos. Olha aqui, ó. Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Interrogação. O espírito, ele responde a Kardec interrogando Kardec. Olha só para você ver. O que eu costumo dizer, né, com todo respeito, é cobra comendo cobra ali naquela hora. É lobo lidando com lobo. Porque, olha só, não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Ponto de interrogação. Ele não está interrogando Allan Kardec? Ora, Kardec interroga o espírito e o espírito interroga Kardec. Você observou a nuance? É aí que a gente tem que ficar esperto, porque senão a gente come gato por lebre. Porque se você esquece do ponto de interrogação, que é o que muitas pessoas não dão atenção, a exclamação, interrogação, vírgula, ponto final, essas coisas.
E depois ele não entende nada. Ele falou, não entendi. É porque ele comeu gato por lebre. Porque a pergunta é uma interrogação. A resposta, até certo ponto, ela é uma interrogação. O espírito continua, ó. Olha só para você ver. Se não fosse cegos, vírgula, veríeis, quer dizer, viria, né? Você viria. Você poderia ver, vereis. Se não fosse surdos, vírgula, ouvireis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, vírgula, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Olha só para você ver, que sabedoria. Mas você observa que primeiro o espírito o interroga. O espírito interroga Kardec. Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Aí depois ele esclarece, Kardec. Porque o espírito percebe que Kardec já fez essa pergunta, mas com outra nuance. Que o espírito, por gentileza, ele responde. Porque ali naquele momento, o espírito sabia que Kardec agia daquela forma, porque era algo que nós necessitaríamos. Se não fosse cegos, né? Veríeis, né? Nós poderíamos ver. Se não fosse surdos, ouvireis. Nossa Senhora. Você entendeu? Ouviu. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós, né? Então, é os segundos e os terceiros, né? Aquilo que nos influencia. Aí, Kardec faz aqui um comentário. Olha só para você ver que coisa mais interessante. Os que pensam que, pela morte do corpo físico, né? A alma reingressa no todo universal, estão em erro. Olha só para você ver. É mais que óbvio. É mais que justo. Foi o que eu disse aqui. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte, a alma retorna ao todo universal. Né? Eu disse, é mais que justo, é mais que óbvio. Olha aqui a resposta. Estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos. Se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem num amálgama, só teriam
as qualidades do conjunto. Só teria as qualidades do conjunto e não da individualidade. Não é verdade? Por isso que aqui ele responde na pergunta 151. Mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Então, aqui no comentário de Allan Kardec, das outras, só teriam as qualidades do conjunto, né? Só teria a qualidade do conjunto e não da individualidade. Nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria, né? Então, esses que pensam dessa forma encontram-se equivocados, porque fora desse conjunto existe a individualidade, e essa individualidade ela denota, né? Principalmente ela aparece quando nas comunicações, a vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e, então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas, desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc. Patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade. Você entendeu, né? A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade. Então é por isso que Kardec ele bate na mesma questão várias vezes. Eu já observei que tem perguntas que Kardec ele interroga os espíritos 3, 4 vezes a mesma pergunta, só que de nuances diferentes, mas com o mesmo sentido. E ali o espírito vem e esclarece, porque ele sabe da necessidade. Então é a mesma coisa aqui, ó. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade. É óbvio que eu li muitos parágrafos aqui que resume-se, se nós analisarmos tudo que eu li aqui, resume-se quase que nestas frases aqui, olha só. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade.
por indicações incontestáveis. Então, eles provam a sua individualidade por indicações incontestáveis. Não tem como você contestar. É incontestável. Você consegue entender essas questões? Particularidades individuais, verificáveis, referente às suas vidas terrestres, também não podem ser postas em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada, em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Tá vendo? Está vendo só? Então, não há como. É um processo incontestável, inquestionável. Porque a partir do momento que entra a particularidade individual, que são verificáveis referente às suas vidas terrestres, também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. Olha só para ver. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. Quer dizer, ninguém podia tocar nesse assunto. Se tocasse, é excomungado. E aí, provavelmente banido para o fogo do inferno eterno. Mais uma vez, esse processo é incontestável, porque ali a individualidade apresenta toda a sua particularidade, né? A individualidade apresenta toda a tua particularidade, a tua individualidade, né? As suas vidas terrestres, as particularidades existenciais, todas as particularidades as quais o indivíduo viveu, constatou, vivenciou, o que fez, o que deixou de fazer, o que passou, o que enfrentou, o que não enfrentou, onde e quando. São provas essas que são incontestáveis. Não tem como. O contrário se dá, né? O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Querendo ou não. Aqueles que dizem o contrário, eles têm que engolir. Mas tem que engolir? Tem. Porque é um processo incontestável. Não adianta. Não adianta você dizer 6 mais 6 não é 12. Se é 12. E sempre nos foi dito, 6 mais 6 é 11, viu? E nós, amém. Dá para você entender essa psicologia? 6 mais 6 é 13, viu? Amém. Sempre foi assim. Fizeram com que nós acreditássemos naquilo que eles quisessem que nós acreditássemos. Ou fizeram com que nós acreditássemos naquilo que eles acreditavam que fossem realmente daquela forma. E nós, né, para
satisfazer um, satisfazer outro, né? E esquecendo o mestre de lado, abjurando Cristo. Não, vamos acreditar no que você está dizendo aí, pronto. O senhor é o nosso pastor, nada. O senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como se diz o ditado. Palavra ridícula essa. Pelo amor de Deus. Vamos para o próximo vídeo.